Olá, pessoal. Sejam bem-vindos à nossa aula de bioquímica. Hoje nós vamos dar continuidade, vamos dizer começar, né? Nós tivemos uma primeira aula de apresentação, onde nós discutimos assim, o que era bioquímica, a definição de bioquímica, alguns aspectos, assim, só para a gente se situar em relação ao que é essa disciplina de bioquímica. Hoje a gente vai começar a entrar um pouquinho, começar a ver alguns dos fundamentos da bioquímica. Como nós conversamos na aula de apresentação, nós estaremos usando um livro base para todas essas aulas. O livro base que nós usamos é o livro que nós chamamos de Leninger, né? Que a gente tem aí o Leninger, que era o autor. Oh, meu Deus, espera aí, vamos lá. O Leninger, que era o autor, hoje em dia ele não é mais, né? Hoje em dia a gente fala que é Princípios de Bioquímica de Leninger. O livro que eu estou usando, as figuras que eu estou usando é referente à 6ª edição, tá? Mas vocês podem usar o livro que vocês tiverem disponível, tá? Nessa aula de hoje a gente vai estar estudando o capítulo 1, o capítulo que fala dos fundamentos da bioquímica. Bom, quando a gente fala em bioquímica, a primeira coisa que chama atenção, que nós chamamos já bastante atenção sobre isso, é bioquímica. Bioquímica de quem? Qual é o organismo que nós vamos estudar? Por quê? Por que vem essa dúvida? Porque a gente observa que os organismos, eles são muito diferentes. Só que, embora os organismos sejam anatomicamente diferentes, eles compartilham características químicas iguais. Como assim? Então, a gente percebe que existe uma diversidade anatômica, a anatomia é diferente, mas eles são similares no nível quê? No nível celular e químico. E isso traz para a gente o que a gente chama de a lógica molecular da vida. Existe uma lógica por trás daquilo que a gente às vezes olha e parece que não faz o menor sentido. Todos os organismos vivos são constituídos das mesmas unidades monoméricas. Então, todo mundo tem aminoácidos. Por quê? Porque o aminoácido vai ser usado para formar uma macromolécula, uma proteína. O que talvez a gente vai perceber é que determinada espécie tem um grupo diferente de proteínas do que de outro. Que uma determinada espécie tem uma quantidade maior de uma proteína do que de outra. Então, a gente começa a perceber que as espécies fazem alguma adaptação no conjunto dessas macromoléculas. Mas as unidades monoméricas, elas são as mesmas. E uma coisa que a gente vai abordar bastante ao longo do curso inteiro e na aula de hoje a gente já vai frisar muito. A estrutura dessas macromoléculas está totalmente relacionada à função que ela vai desempenhar. Então, a gente vai perceber isso muito nitidamente, que estrutura e função são duas coisas assim que estão juntas, que não dá para a gente dissociar, para a gente separar, tá? Bom, tá, então a bioquímica, ela estuda os organismos vivos, ela estuda os seres vivos. Mas o que é um ser vivo? Quais as características principais que nós podemos perceber? Bom, todo ser vivo, ele é altamente complexo e ele apresenta uma grande organização. Todo ser vivo, ele precisa de quê? Ele precisa de energia. A energia, ela não é criada, a energia, ela não é destruída. A energia, ela se transforma. Então, a gente vai perceber que os seres vivos, eles têm que ser capazes de captar, de extrair essa energia do ambiente que vivem, transformar para que eles possam utilizar. Bom, dentro do organismo, existe uma organização, existe uma função determinada para cada órgão, para cada tecido. E eles são interregulados. Como assim?
Se você pensar, como que é o funcionamento do coração? O coração funciona quando ele quer, como ele quer, ou ele está totalmente relacionado ao seu corpo como um todo? A sua musculatura, para ela funcionar, como é que é esse processo? Então, existe toda uma troca de sinal, existe toda uma troca para permitir a regulação perfeita desse organismo como um todo. Isso daqui é uma coisa assim essencial. Mecanismos para sentir e responder às alterações no seu ambiente. Imagine uma coisa. A gente está num local e, de repente, a temperatura começa a aumentar. Você começa a sentir calor, você começa a suar. Você está num outro local, já começou a ficar frio. Você começa o quê? Você começa a sentir o seu corpo se encolher, você começa a tremer. O que é isso? O seu organismo está percebendo que houve uma alteração no ambiente, a temperatura mudou. Só que o seu organismo internamente ele tem uma temperatura ideal. Então, ele não pode deixar que internamente a sua temperatura varie. Então, o seu organismo ele responde a essas alterações. Então, se a temperatura aumenta, o seu organismo responde de um jeito. Se a temperatura diminui, o seu organismo responde de outro. Capacidade de se autorreplicar e automontar com precisão. Então, nós somos capazes de reproduzir, de deixar descendentes com as mesmas características que as nossas. Porém, embora a gente deixe com as mesmas características que as nossas, a gente percebe que ao longo do tempo ocorre uma evolução gradual. Então, assim, presta atenção que a evolução ela não é uma coisa assim que ocorre a passos largos, não. A evolução ela é lenta. Ao longo das gerações, pequenas modificações vão ocorrendo que permitem essa evolução. Tá. A gente falou que existe uma lógica molecular. Então, que os organismos vivos apresentam semelhanças molecularmente falando, celularmente falando. Só que aí eu apresento para vocês uma célula bacteriana, uma célula procariota e uma célula animal, uma célula eucariota. E agora? A gente olha para essa célula e observa uma série de diferenças, né? Uma célula eucariota, nós temos as organelas presentes, nós temos o núcleo limitado por uma membrana, coisa que a gente já não percebe numa célula procariota. Só que a gente vai perceber que ambas têm o quê? Elas têm o seu ambiente delimitado por uma membrana externa. Ambas apresentam um material genético no seu interior. A procariota ela não tem um núcleo definido, mas ela tem um nucleóide, um local onde esse material genético ele tende a se concentrar. E a gente vai perceber que, embora uma célula bacteriana não tenha, por exemplo, uma mitocôndria, ela também precisa de energia. Nossa, como assim? Por quê? Porque a gente sempre escuta falar que a mitocôndria é o local de produção de energia da célula. Mas então a bactéria, o procariota, ele não necessita de energia, ele não consegue transformar e utilizar energia? Precisa. Então a gente vai perceber que, embora existem algumas diferenças anatômicas, os processos que vão ocorrer aqui terão grandes semelhanças. Claro, com as adaptações necessárias. Porque se não tem mitocôndria, alguma coisa vai ter que ser um pouquinho diferente do que ocorre num eucarioto do que ocorre num procarioto. Bom, aí eu olho para a célula e digo, nossa, a célula é a menor unidade viva. Tá, mas a célula é a menor estrutura que eu vou ter presente no meu organismo vivo? Não. Então, a gente percebe que essa célula, que já é uma coisa pequenininha, nós conseguimos perceber compostos ainda menores. Então, por exemplo, eu olho para essa célula e pego a membrana plasmática. A membrana plasmática, se eu lembrar, qual é a constituição dela? A gente fala, de uma maneira geral, que ela é o quê? Lipoproteica. Então, nessa membrana eu tenho lipídios e eu tenho
proteínas. E se eu lembrar um pouquinho mais, eu vou lembrar que as proteínas, elas são constituídas de quê? Elas são constituídas de aminoácidos. Então, embora a gente olhe para a célula e pense que a gente já chegou na menor parte, a gente ainda tem muita coisa ainda que pode observar. Então, olha só. A célula, como que é essa composição química? Esse percentual, pessoal, ele varia. Esse percentual, ele é um percentual médio. Cada organismo tem uma variação. Mas, de um modo geral, nós podemos dizer que o composto que está em maior abundância é a água, chegando em média a 70% nos organismos vivos. Mas o que a gente tem além da água dentro dessa célula? Nós temos diferentes compostos. Nós temos carboidratos, proteínas, ácidos nucleicos, lipídios. Esses compostos, de uma maneira geral, nós chamamos das biomoléculas, as moléculas que estão presentes nos seres vivos. E a gente vai passar uma boa parte do curso estudando essas moléculas, vendo como elas são formadas, como elas são degradadas, como que o organismo extrai energia delas. Então, a gente vai ter aí uma série de aspectos para trabalhar dentro dessas biomoléculas. Mas, inicialmente, a gente tem que lembrar de uma coisa. Quando eu falo de biomoléculas, eu estou falando de compostos que apresentam carbono. Então, assim, biomoléculas lembra da química do carbono. Algumas das coisas que nós aprendemos lá na química orgânica ou aprendemos no ensino médio. A gente precisa resgatar alguns desses conhecimentos para poder entender um pouquinho como que essas biomoléculas funcionam. Então, a primeira coisa que a gente tem que lembrar, o carbono, ele tem uma versatilidade na capacidade de formar ligações. Como assim? Então, o carbono, ele é capaz de se ligar ao hidrogênio. Ele é capaz de se ligar ao oxigênio através de uma ligação simples, mas também é capaz de se ligar através de uma dupla ligação. Ele é capaz de se ligar ao nitrogênio, ligação simples, uma dupla ligação. Ele é capaz de se ligar ao outro carbono através de uma ligação simples, através de uma dupla ligação ou através de uma ligação tripla. Então, percebam isso, que assim, essa dinâmica do tipo de ligação que ocorre traz para a gente uma variedade de grupos funcionais nas nossas biomoléculas. E isso vai interferir muito nas suas características. Uma outra coisa que eu preciso lembrar quando eu falo do carbono. O carbono, para ele ter a sua valência completa, ele precisa formar 4 ligações. Então, quando ele está formando 4 ligações simples, nós temos essa estrutura aqui, essa estrutura tetraédrica. Então, a gente percebe que tem um ângulo definido e a gente tem uma estrutura geométrica parecida com um tetraedro. Por isso, a gente diz que é uma geometria tetraédrica. Tudo bem, só que isso aqui é quando eu olho um carbono sozinho e a gente diz que ele faz outras ligações. Então, se eu observo um carbono se ligando a outro carbono, eu vou observar essa geometria tetraédrica em ambos os carbonos, desde que essa ligação ela seja uma ligação simples. E se eu estou falando de uma ligação simples, eu preciso me lembrar de alguns outros conceitos. Por quê? Porque uma ligação simples ela tem a capacidade de girar livremente. Então, perceba que essa molécula, que essa estrutura, ela é capaz de fazer uma movimentação mudando a sua forma. E nós veremos isso acontecendo nas nossas biomoléculas e quais as consequências, quais os impactos disso. Porém, se esse carbono está ligado a um outro carbono através de uma dupla ligação, a situação é um pouco diferente. Por quê? Porque uma dupla ligação, ela vai formar uma estrutura rígida. Ela não permite que essa ligação gire.
Então, toda vez que a gente tem essa presença dessa dupla ligação, a gente vai perceber que agora a geometria que a gente observa é uma geometria planar. O que quer dizer isso? Existe um plano definido, existe uma estrutura no espaço que define um plano para esses átomos, não sendo permitida a rotação. Tá? Outra coisa que a gente observa, a distância entre os átomos. Quando a gente tem essa dupla ligação, os átomos de carbono eles ficam mais próximos. A gente observa que o ângulo entre os átomos adjacentes também vai ser diferente. E por que a gente precisa se lembrar disso tudo? O que a gente precisa olhar disso tudo? Aqui eu tenho como exemplo uma molécula que nós vamos falar muito. Acetilcoenzima A. Sim, teremos nomes diferentes ao longo do nosso curso, né? Então, assim, acetilcoenzima A apresenta toda essa estrutura aqui. Então, observe que se a gente olhar toda essa estrutura, nós podemos observar grupos funcionais. Então, se a gente lembrar lá da química orgânica, a gente vai perceber que isso aqui é um grupamento amina. Se eu já olho para cá, eu já vejo que é um grupamento fosforila. Se eu olho para cá, eu vejo uma hidroxila. E por que eu quero olhar isso? Professor, eu vou ter que olhar e vir identificando, então vai ser como lá na química orgânica, que eu tinha que saber um nome, eu tinha que conseguir identificar, desenhar as estruturas? Não necessariamente. Por quê? Porque aqui na bioquímica, eu quero conhecer essas biomoléculas e perceber como ela é utilizada pelos organismos vivos. Então, observa aqui uma coisa. Aqui é a estrutura que a gente tem de uma maneira linear. A gente simplesmente fez ela desenhada sem demonstrar qual é a posição espacial de cada átomo. Agora, quando eu olho para esse desenho aqui é a representação espacial dessa estrutura. Então, observe que essa estrutura ela não é uma coisa linear. Ela tem dobras, elas têm giros, ela tem uma compactação. Então, a gente vai perceber que dependendo da ligação que o meu carbono tem, uma determinada dobra pode ocorrer ou não. Uma determinada configuração pode ocorrer ou não. Então, entender que a minha molécula ela tem uma determinada estrutura, e isso não é simplesmente só de uma maneira planar, ela tem uma estrutura espacial, vai ser essencial para a gente entender os processos que vão ocorrer. Então, vamos olhar mais um pouquinho com mais detalhes. Por que eu disse que a estrutura daquele acetil-CoA era dependente das ligações do carbono? Porque, por exemplo, a gente falou que quando tem uma ligação simples, a gente tem uma estrutura na forma de tetraedro e que essa ligação ela pode girar livremente. Mas se na minha molécula eu já tiver uma dupla ligação, a minha estrutura ela já fica o quê? Muito mais planar. E essa ligação ela não gira mais. Então, uma determinada dobra na minha molécula pode não ser possível. E aí a gente vai percebendo, porque se eu só olhar 2 carbonos, é uma situação. Mas nas biomoléculas, nós temos uma quantidade muito maior de carbono. E isso permite uma infinidade de ligações, uma infinidade de conformações tridimensionais. Então, nós perceberemos que essa conformação tridimensional ela é específica de cada biomolécula. Lembra que eu falei no início da aula que aqui a gente vai entender que não dá para separar a estrutura da função. Então, essa estrutura, essa conformação, ela é específica porque ela está relacionada à função que aquela biomolécula vai executar.
Nossa, mas entendi, a biomolécula, o carbono. Será que vocês lembram desse termo, desse conceito? Isômeros. O que é um isômero? Como é que a gente visualiza isso? Como é que a gente trabalha com esse isômero? Tá? Então, assim, isômero são moléculas que apresentam o quê? A mesma fórmula molecular. Então, C6H12O6. Será que é simplesmente uma única molécula que existe com essa fórmula molecular, com essa composição de átomos? Ou será que se a gente olhar isso no espaço, se a gente olhar isso em relação às ligações que ocorrem, a gente vai perceber que existe uma variedade? Sim, existe uma variedade. E essa variedade é o que nós chamamos de isômeros. De um modo geral, a gente pode, assim, dividir esses isômeros em dois grandes grupos. Os isômeros constitucionais, ou o que era chamado antigamente de isomeria plana, ou os isômeros estereoisômeros, ou a isomeria espacial. Gente, isso aqui é um ramo da química que é imenso. Isso aqui a gente pode estudar de uma maneira super, super ampla, vendo uma série de detalhes. Só que aqui, nessa aula de hoje, eu quero fazer uma revisão, que a gente precisa relembrar de alguns conceitos. Então, eu vou pegar só os detalhes daquilo que nós iremos trabalhar ao longo do semestre. Eu vou deixar links que vão ajudar vocês a relembrar alguns desses conceitos, para aqueles que já viram, aqueles que disseram, não, eu nunca vi, né, vão poder estar caminhando e entendendo as bases desse conceito de isomeria. Tá? Então, assim, vamos ver esses dois grupos. Vamos começar falando desses isômeros constitucionais ou isomeria plana. Existem alguns tipos de isomeria plana. Eu vou chamar a atenção para dois grandes grupos. O primeiro tipo de isomeria plana que eu quero chamar a atenção é a isomeria de posição. Então, presta atenção comigo aqui. Eu tenho dois compostos. Eu tenho um composto com 1, 2, 3, 4, 5 carbonos e outro composto também com 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Então, esse composto com 5 carbonos, ele é um pentano. Mas percebam que um eu chamo de 2-metil e outro eu chamo de 3-metil. Por que dessa diferença? Porque esse primeiro composto, o grupamento metil, ele está localizado aonde? Ele está localizado no primeiro, no segundo carbono. Então, eu digo que eu tenho um pentano com um grupamento metil no segundo carbono. Diferente no que ocorre nessa molécula aqui. É um pentano, só que agora o grupamento metil ele está onde? O grupamento metil ele está no terceiro carbono. Então, isso daqui faz com que essas moléculas elas sejam diferentes. Elas apresentam a mesma estrutura molecular. Elas têm 5 carbonos e elas têm 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 hidrogênios. 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14 hidrogênios. Então, percebam, ambas são C5H14. Porém, a estrutura molecular dela, a forma que a ligação ocorre é completamente diferente. Bom, mas como é que eu vou ver isso, professor? Então, onde que eu vejo essa aplicação? Aqui eu trouxe um outro exemplo de uma isomeria de posição. Aqui eu tenho uma molécula que ela é chamada de fosfoglicerato. O que quer dizer isso? Essa estrutura aqui, essa parte, a gente poderia chamar simplesmente de glicerato. Só que nesse glicerato eu tenho um grupamento fosfato ligado. Percebam que essa parte aqui
é igualzinha a essa aqui. Então, um glicerato é um glicerato. E em ambos eu tenho um fosfato ligado. Qual é a diferença entre elas? É que numa o fosfato está ligado no terceiro carbono, enquanto em outra o fosfato está ligado no segundo carbono. Isso daqui, pessoal, é uma coisa que nós veremos muito, muito, muito. E essa nomenclatura, ela às vezes causa uma certa dificuldade para o aluno. Por quê? Porque nós iremos descobrir que existem variações nessas moléculas com fosfato dentro da nossa célula. Por exemplo, nós iremos conhecer uma glicose 6-fosfato. Aí o aluno escuta glicose 6-fosfato. E o que ele traduz na cabeça dele? Muitas das vezes ele interpreta que é uma glicose com 6-fosfato. E isso é um grande erro. Por quê? Porque quando eu falo glicose 6-fosfato, esse 6 ele está indicando o quê? Ele está indicando a posição do fosfato na cadeia de glicose. Então, da mesma maneira que um 3-fosfoglicerato ele não tem 3-fosfato, esse 3 é indicativo de qual carbono que o fosfato está ligado, quando nós ouvirmos falar em glicose 6-fosfato, nós temos que fazer essa analogia. E isso, muitas das vezes, o aluno se distrai e não consegue fazer isso. E isso traz um problema. Por quê? Porque se ele não entender isso, ele vai ficar perdido no restante dos conceitos. Então, muitas das vezes, o problema não é a bioquímica, o que está lá na frente. Às vezes, o problema foi uma coisa da química que ele não prestou atenção, que ele não conhecia e que isso causa aí uma certa dificuldade na continuidade do estudo. Então, a gente vai ver nos nossos estudos que lá na via glicolítica, via glicolítica é quando o nosso organismo usa a glicose para produzir energia. Nós veremos que existe um processo onde essa molécula, o 3-fosfoglicerato, dentro do nosso corpo, se transforma no 2-fosfoglicerato. E quando a gente olhar essa reação, a gente vai ter que entender. Não ganhou nada, não perdeu nada. Às vezes o aluno fica procurando, perdeu. Não. A única coisa que acontece se um se transformar no outro é que ocorre uma mudança na posição do fosfato. Então, o fosfato que estava no carbono 3, ele é transferido para o carbono 2. Nós iremos ver essa reação, vamos entender qual é o processo, mas a gente já, de agora, a gente tem que levar essa ideia do que essa nomenclatura traz para a gente. Muito bem. Então, esse é um isômero de posição. Agora mudou um pouquinho. Por quê? Porque agora eu tenho um isômero de função. Como assim? Um isômero de função. Uai, professor, eu estou olhando aqui para o desenho e estou vendo que eu tenho um composto de 3 carbonos e que eu percebo que tem destacado nesse desenho um C-O, uma carbonila. E eu percebo que na primeira estrutura, essa carbonila, ela é o primeiro carbono, ela está ligada no primeiro carbono. E eu vejo que no segundo desenho, a carbonila ela foi para o segundo carbono. Então, não seria igual a outra que você tinha falado, de posição, não foi só a mudança na posição dessa carbonila? De certa maneira, sim. Nós mudamos a posição. Então, agora o C-O, que estava no primeiro carbono, agora ele foi para o segundo. Só que aí a gente tem que lembrar um outro detalhe da química orgânica. Por quê? Porque quando essa carbonila está no primeiro carbono, a gente diz que esse grupamento aqui é um grupamento aldeído. E quando a carbonila ela está entre 2 carbonos, a gente diz que esse grupamento aqui é um grupamento cetona. Então, percebam uma coisa. Essa mudança que aconteceu na estrutura, essa mudança da posição desse C-O, da posição da carbonila, também trouxe uma mudança de função. Então, uma molécula ela tem uma função de aldeído
enquanto a outra molécula tem uma função de cetona. Olha que legal, pessoal. Então, observa. Essas duas moléculas, nós vamos falar bastante delas também. Por quê? Porque essas duas moléculas, elas são OSE. O que é OSE? Glicose, OSE. Então, a gente vai perceber que esse OSE aqui é um sufixo que a gente usa com frequência quando nós estamos falando de alguns carboidratos, de alguns monossacarídeos. Então, essas duas moléculas aqui, quando a gente estudar carboidrato, nós iremos olhá-las com um pouquinho mais de calma. Mas logo a gente vai perceber que ambas são açúcar, são monossacarídeos, mas uma tem uma função de aldeído, enquanto a outra tem uma função de cetona. E elas são isômeros. Elas apresentam a mesma fórmula molecular. Então, no nosso organismo, nós também temos a capacidade de transformar uma na outra. Nós veremos isso acontecendo ao longo do curso, tá? Querem mais um outro exemplo de uma isomeria de função? C6H12O6. Ah, professora, esse eu conheço. C6H12O6 é a nossa conhecida glicose. Mas será que só glicose que é C6H12O6? Não, não e não. Por quê? Porque a nossa frutose também apresenta essa mesma fórmula molecular. Só que a glicose é uma hexose. Por que ela é uma hexose? Porque ela tem 6 carbonos. A frutose também é uma hexose, também tem 6 carbonos. Só que a glicose, ela tem a função de aldeído. Olha o C-O no primeiro carbono. Enquanto a frutose já tem esse C-O, já tem a carbonila onde? Entre os 2 carbonos. Então, a gente já tem aqui uma função de cetona. Então, a gente tem um aldeído e no outro a gente tem uma cetona. Quando a gente estiver estudando os carboidratos, a gente vai dizer que isso aqui é uma aldose e isso aqui é uma cetose. Por quê? Porque a gente vai colocar esse ose aqui, eu já vou saber que eu estou falando de um carboidrato, de um monossacarídeo. Muito bem. Então, até agora, a gente falou das isomerias planas. Eu não estava olhando as minhas moléculas de uma forma espacial, numa forma tridimensional. Agora a gente vai ter que olhar. Esse conceito aqui de estereoisômeros, eu tenho certeza que vocês já ouviram falar nesse conceito aqui de cis e trans. Como assim, professora? Não estou me recordando. Tá. Vamos ver primeiro a definição. Então, o que a gente percebe quando a gente fala desse isômero geométrico, desse isômero cis-trans? Percebam que eu tenho 2 carbonos e entre eles eu tenho uma dupla ligação. O que nós falamos da dupla ligação? Ela não permite o giro. Não é possível que a gente simplesmente gire essa ligação. Então, perceba que na primeira molécula, os 2 átomos de hidrogênio, eles estão do mesmo lado do plano. Então, a gente diz que a gente tem uma molécula na configuração cis. Enquanto na outra molécula, os 2 átomos de hidrogênio estão em lados diferentes do plano. Então, agora a gente já diz que tem uma posição trans. Então, percebam que são 2 moléculas que são isômeros, têm a mesma fórmula molecular, mas o arranjo espacial fica diferente. Como assim, professor? Observe que essa configuração cis dos mesmos hidrogênios, dos hidrogênios do mesmo lado, ele causa no espaço um tipo de estrutura, um tipo de conformação. Agora, se eu coloco os 2 hidrogênios de lados diferentes, a gente já observa um tipo diferente de estrutura, um tipo diferente de conformação.
Eu disse que vocês já tinham ouvido falar, que eu tenho certeza que todo mundo já ouviu falar nas famosas gorduras trans. Tão deliciosas, tão perigosas, né? Então, assim, essas gorduras trans, elas estão presentes em muitos compostos industrializados. Então, muitas dos compostos, das substâncias industrializadas que a gente compra, tem uma quantidade maior dessa gordura trans. Por quê? Uma quantidade maior dessa gordura trans. Quando a gente estudar os ácidos graxos, quando a gente estudar as gorduras, nós vamos descobrir que os ácidos graxos, eles podem ser do tipo saturado. O que é saturado? Perceba que a gente só tem ligação simples entre os carbonos. Então, as comidas de origem animal, a gordura animal, ela é muito rica em ácido graxo saturado. Enquanto os vegetais, eles já produzem um tipo de ácido graxo diferente. Os vegetais tendem a produzir um ácido graxo que a gente chama de insaturado. O que quer dizer essa insaturação? A insaturação quer dizer a presença da dupla ligação. Só que essa dupla ligação nos vegetais, ela tende a estar na posição cis. Então, na natureza, é muito comum nós termos ácido graxo insaturado do tipo cis. Na natureza, não é comum nós termos ácidos graxos do tipo trans. Isso não é comum. Na natureza, a quantidade disso aqui é baixinha. O que é disso aqui? De ácido graxo que apresenta uma dupla ligação com os hidrogênios na configuração trans. Como que isso ocorre, então? Por que eu falei que os produtos industrializados? Porque existe um processo industrial, um processo de hidrogenação que é feito para mudar essa configuração. Então, o ácido graxo insaturado cis pode se transformar num ácido graxo insaturado trans. E qual o objetivo disso? Qual o princípio disso? Por que isso é tão perigoso? Eu disse que isso não tem muito comum na natureza. Então, se não tem muito comum na natureza, os organismos vivos não sabem lidar com isso. Então, isso é um problema. Por quê? Porque nós comemos e isso tende a se acumular no nosso organismo. Porque o nosso corpo, muitas das vezes, não sabe como agir com esse composto. Ah, mas por que a indústria faz isso, então? Porque a gente vai ver que nós não somos os únicos organismos vivos. Então, um grande problema para a indústria qual é? É porque os micro-organismos podem degradar aquele composto. Então, muitas das vezes, quando você coloca uma gordura insaturada trans, isso pode auxiliar o quê? Na validade, no período de duração. Por quê? Porque os micro-organismos também terão dificuldades de consumir aquele composto que tem essa gordura trans, porque para ele isso também é uma coisa estranha. O organismo dele também não está acostumado com aquele tipo de ácido graxo. Muito bem. Então, cis e trans é um tipo de isômero. Um isômero que está relacionado ao quê? A presença da dupla ligação. Só que a gente também tem um outro tipo de isômero espacial que a gente chama de isomeria óptica. Vamos dar uma olhada aqui. Eu tenho um carbono com seus 4 ligantes. Percebam que os 4 ligantes, as 4 coisas que estão ligadas a esse carbono, elas são diferentes. Então, quando eu coloco essa molécula na frente de um espelho e olho a imagem que se reflete, eu percebo que existe uma correspondência direta. Porém, se eu pegar essa molécula e girar, por mais que eu gire essa molécula, eu vou perceber que ela não fica igual à imagem que eu tenho refletida. Então, percebam que a posição aqui, ela não ficou igual. Então, quando isso acontece, eu digo que eu tenho um carbono quiral ou um carbono assimétrico.
um carbono que tem 4 ligantes diferentes. Por isso esse assimétrico. Quando eu tenho ligantes iguais no meu carbono, eu já não tenho um carbono quiral. O meu carbono perde essa característica. Então, quando eu pego essa molécula que tem ligantes iguais e olho ela no espelho, eu posso até perceber uma certa correspondência. Porém, se eu girar e girar essa molécula, vai chegar uma hora que eu vou perceber que a imagem do espelho ela fica idêntica na mesma posição da imagem da minha molécula. E por que isso é importante? Porque isso permite uma sobreposição. Como assim? Vamos olhar de novo. Então, a gente acabou de dizer que quando eu tenho um carbono que apresenta 4 ligantes diferentes, eu tenho um carbono quiral, um carbono assimétrico. E que se eu colocar um espelho e olhar, eu vou perceber uma correspondência. Eu vou ver que as imagens elas são especulares, elas são complementares. Porém, se eu pegar essa minha molécula e colocar uma embaixo da outra, então peguei essa, coloquei aqui. Peguei a imagem do espelho e coloquei aqui embaixo. Por mais que eu gire, elas nunca irão se sobrepor. Muitas das vezes a gente vê a explicação desse conteúdo, dessa isomeria óptica, dando exemplo das nossas mãos. As nossas mãos, elas são imagens especulares. Elas se complementam como um espelho, mas elas não são possíveis de se sobrepor. Elas só se complementam, mas elas não se sobrepõem. Tá? Interessante. E como é que eu chamo isso? Como é que eu vou dar um nome quando eu tiver esses dois grupinhos? Eu tenho uma que está de um lado, aqui que tem uma configuração, a outra tem outra configuração. Como é que eu dou um nome? Esse nome, ele é variável, tá? A gente tem aí uma classificação que pode ser de 3 tipos. Eu não vou entrar nos detalhes. Mas a gente tem uma classificação que a gente diz que a gente tem um isômero D e um isômero L. A gente tem outra classificação que a gente diz que a gente tem um positivo e um negativo. Vocês devem ter ouvido falar nessa classificação quando a gente falou, quando vocês estudaram, da luz polarizada. Então, dependendo do desvio que ocasiona na luz, a gente classifica como esse positivo ou negativo. E a gente também tem uma classificação como R ou como S, dependendo de como a gente observa esse comportamento aqui, esse posicionamento. Se os meus átomos estão organizados num sentido ou em outro sentido. Eu não vou entrar nos detalhes maiores dessa classificação. Aqui nesse curso, nós trabalharemos com todas elas, mas assim, o principal que nós veremos, o que mais nós vamos falar, são os D e o L. Então, quando a gente estiver estudando carboidrato, nós falaremos muito disso. Quando nós estudarmos aminoácidos, nós falaremos disso, tá? E por quê que a gente vai falar disso quando estudar carboidrato? Por que a gente vai falar disso quando estudar aminoácidos? Aqui eu tenho a representação de uma biomolécula, de uma proteína que tem uma função enzimática. Opa! Olha como é que a nossa conversa vai ficando bonita. Então, perceba que nessa biomolécula, a gente tem um espacinho aqui, a gente tem uma cavidade, um local que ele tem um formato perfeito para que uma determinada molécula ela possa se encaixar. E como é que a gente vai perceber isso? Por exemplo, quando nós estivermos estudando os carboidratos, nós vamos perceber que os carboidratos que são usados para a produção de energia, eles são essencialmente os carboidratos do tipo D. Nós não usamos os carboidratos do tipo
L para produção de energia. Por quê? Porque nossas biomoléculas, a sua estrutura, a sua a sua cavidade, ela tem um formato complementar para a estrutura do formato D. Diferente do que a gente vai observar quando a gente for estudar os aminoácidos. Por quê? Porque a gente vai perceber que os aminoácidos que são usados para formar as proteínas, eles são essencialmente do tipo L. Então, nas nossas proteínas, nós temos, basicamente, aminoácidos do tipo L. Então, observem que, simplesmente, essa mudança de lado, poxa, professora, aqui a gente estava olhando se está para um lado ou se está para um outro, se é sobreponível ou não, e isso vai influenciar na maneira como a minha célula lida com essa molécula? Vai. Então, para a sua célula, uma glicose na configuração D é completamente diferente de uma glicose na configuração L. E por isso a célula consegue usar uma D-glicose para a produção de energia e não consegue usar uma L-glicose. Nós temos vários outros exemplos no dia a dia. Por exemplo, não sei como é que vocês são em relação a cozinhar, né, a consumir alguns elementos, mas o cominho, ele é um tempero. E esse cominho, perceba que ele é muito parecido com o hortelã. Perdão. No cominho, um tempero, eu tenho uma substância chamada carvona, que ela tem uma estrutura muito parecida com a estrutura presente no hortelã. Então, eu tenho carvona no cominho e eu tenho carvona no hortelã. Só que observem que a posição dessa estrutura é completamente diferente. Lembrem-se, essas estruturas aqui, eu não posso simplesmente dizer, é só girar que ela vai ficar na mesma. Não. Por mais que a gente gire, elas nunca vão ficar iguais. Então, percebe que no cominho, eu tenho uma estrutura classificada como S, enquanto na hortelã, minha estrutura já é classificada como R. E quem já consumiu hortelã sabe que o sabor do hortelã ele é muito característico e muito diferente do sabor que eu tenho no cominho. Por quê? Porque os meus receptores, quem vai perceber o meu sabor, ele percebe de maneira diferente. Se chega uma estrutura em R, se chega uma estrutura em S. Um outro exemplo. Essa criatura com um nome gigante. Uma criatura que, quando eu tenho esse tipo de configuração aqui, uma configuração na forma L do grupamento fenilalanina, é diferente de uma estrutura, quando eu tenho uma configuração do tipo D, desse grupamento fenilalanina. Quando eu tenho a configuração do tipo L, eu reconheço isso com um sabor doce. Essa é a estrutura do nosso adoçante aspartame. Porém, quando a minha configuração está na forma D, eu reconheço, meu organismo percebe essa substância com sabor amargo. Então, não adianta eu pegar isso aqui e querer adoçar. Mas é muito parecido. Para o nosso organismo, a maneira como ele vai lidar é completamente diferente. Muito bem. Então, se a gente chegou até aqui, eu espero que estejam todo mundo super animados, super empolgados. Bom, pessoal, essa aula, ela é uma aula, basicamente, de revisão de alguns conceitos. Só que o que eu observo ao longo dos anos? Tem aluno que ele veio com uma boa base de química. Então, para esse aluno, isso tudo que eu falei foi até chato, porque ele já sabe isso tudo, ele sabe isso até num nível muito mais avançado do que eu cobrei aqui, do que eu falei aqui. Só que nós sabemos que nós temos alunos com diferentes condições, com diferentes histórias escolares, né, com diferentes condições. Uma coisa até que eu chamei a atenção, eu dou aula para 2 cursos.
Eu dou aula para o curso de Engenharia Florestal, no qual é pré-requisito para a bioquímica ter sido aprovado aonde? Na Química Orgânica. Mas eu também dou aula para o curso de Zootecnia, onde esse pré-requisito não existe. Então, só assim a gente já percebe que quando eu estou dando aula, eu tenho um grupo misturado de alunos. Então, eu tento trazer para vocês as informações de modo a gente trabalhar no meio. Eu não vou levar lá em cima, porque eu sei que vai ter aluno que não vai entender nada, mas eu também não posso, né, ficar muito na base e eu não entro na bioquímica. Então, percebam que muitas das coisas que eu falei aqui, a bioquímica foi só um pedacinho. Eu fiquei pegando aspectos químicos, aspectos celulares, para a gente poder entender como a gente vai aplicar isso na bioquímica. Então, assim, se você ficou super tranquilo, que bom. Mas, assim, não relaxe, porque isso aqui foi uma base química. A gente vai ver que a bioquímica, a gente tem mais algumas coisas para trabalhar. Mas se você se sentiu perdido, se você assim, poxa, eu não entendi nada, eu não aprendi nada disso, eu não sei do que ela está falando, não fique sozinho, não fique desesperado e muito menos desista da disciplina. Por quê? Porque a gente vai ter mecanismos para trazer essas informações. Então, eu vou estar colocando no AVA para vocês vários vídeos que trazem explicações do que são isômeros, o que é uma ligação de carbono, como é que é essa questão aí de tetraedro, que eu não entendi nada, como é que eu vejo essas ligações. Então, eu vou colocar alguns vídeos para que vocês possam relembrar. Tá? Todas as aulas eu indico vídeos, tá? E vocês perceberão isso, que assim, que alguns vídeos serão voltados para o ensino médio, serão vídeos pré-vestibulares, pré-ENEM, mas vai chegar uma hora que a gente vai começar a entrar com uns vídeos que são específicos para o ensino superior. Então, agora de início, esses conceitos básicos, vocês podem procurar outros vídeos, caso vocês assim desejem. Mas quando chegar mais para frente, eu peço que, assim, que a gente tome cuidado com qual vídeo a gente vai estar usando. Tá? Eu sempre vou indicar que eu assisto esse vídeo antes, eu sei o que tem lá, então consigo trazer para vocês um conteúdo complementar ao que eu falei. Não vem nada diferente, não vem nada maior nem menor. Tá? Então, vou estar colocando isso no AVA para que vocês possam fazer essa revisão. E o nosso próximo conteúdo, a gente continua falando de alguns aspectos desses seres vivos, dessas células. Porque a nossa aula de hoje, basicamente, a gente tratou aqui dessas biomoléculas. Mas, assim, o que a gente falou aqui foi só um pedacinho. Basicamente, a gente só olhou o carbono e as ligações, a configuração, a conformação. Nós teremos aulas para cada um desses compostos, tá? E na próxima aula, a gente vai fixar em falar um pouquinho da água. Poxa, professora, mas a água é um composto inorgânico. Por que a gente vai estudar um composto inorgânico se a gente está estudando bioquímica? Porque a gente está estudando o quê? A gente está estudando a célula, que apresenta aí quase 70% de água. Então, será que essa quantidade imensa de água não interfere no restante? Interfere muito. Então, por isso, a gente tem que lembrar alguns conceitos, algumas características dessa água, para a gente entender como que isso tudo aqui dentro da célula se relaciona. Então, na nossa próxima aula, nós estaremos estudando aí o quê? O capítulo 2 desse livro, tá? Então, assim, a gente vai pegar algumas coisas desse capítulo, não será tudo, como se vocês olharem o capítulo 1, que foi a aula de hoje, vocês também vão ver que não foi tudo, mas a gente vai pegar alguns aspectos dessa água para trazer aqui, nessa interação na célula, nessa interação com os seres vivos. Tá legal? Então, até a próxima aula.